nós vamos falar da nossa entrevistada de hoje, a Milena Matos, é isso? Isso, Milena Milena Matos. Matos, mulher empoderada, que está já finalizando o mês da mulher. Começamos com a presidente da Cicobi, agora com a Milena Matos, que vai falar sobre empoderamento feminino. Próxima segunda-feira, a professora Cláudia Mello, secretária de Educação, e você, caro ouvinte, também participando. Boa tarde, Milena. Boa tarde, tudo bem, Cris? Tudo bem, mais bonita ainda pessoalmente, mais Obrigada. querida. Milena, filha de pioneiros aqui da cidade, da família do senhor Toniel, né? Exatamente. Filha de Tony, de Branca, da Farmácia Avenida. Um abraço para a Farmácia Avenida. E hoje arquiteta, não é isso? Isso, Já há quanto arquiteta. tempo, Milena? Eu me formei em 2021.2, então quase 4 anos. Quase 4, mais quase 5, né? Quase 5, quase um pouco mais 5. de 4 anos. Milena, eu vou só falar um pouquinho de um assunto, que vamos para um assunto mais leve, né, João Carlos? Que é a entrevista com essa maravilhosa Milena. E eu começo já com uma pergunta que eu fico curiosa. Milena, quem é você além de arquiteta? Então, eu costumo dizer que o ser humano ele é um universo, né? Então, dentro desse universo, Milena, existe a filha, existe a esposa, existe a amiga, e existe um ser humano que busca sempre ser melhor. Então, se eu pudesse dizer quem eu sou, eu diria que eu sou a pessoa que tenta sempre vencer barreiras, os medos, as dificuldades, sempre buscando evoluir como ser humano. Ai, que maravilha! Isso deve ser assim o norte de cada um de nós, né? A gente sempre superar as nossas limitações, as nossas falhas. Isso mesmo, Milena, muito bem. E você decidiu seguir a carreira de arquitetura porque viu algo, se inspirou em alguém? Como é que nasceu essa vontade? Então, eu sempre fui uma criança muito artística, eu sempre gostei de pintar, de desenhar, e eu sempre quis ser arquiteta, na verdade. Eu lembro que quando eu era criança, eu viajava muito para Salvador com meus pais, e naquela época eles entregavam aqueles panfletos, né, no sinal de apartamento, de plantas de apartamento. Sim, sim. Então, eu pegava aqueles panfletos e ficava admirada. Eu pedia para meu pai, quando ele ia sem mim, para ele pegar aqueles panfletos, para eu desenhar quando chegasse em casa. Minha tia Josse assinava muito aquelas revistas de Casa e Jardim, Casa Cláudia. Então, eu cresci vendo essas revistas e sempre me entendi que queria seguir nessa profissão de ser arquiteta. Encontrou dificuldades por ser mulher? Na verdade, a profissão de arquitetura hoje ela está bem difundida, né? Tem muitas mulheres trabalhando como arquiteta, mas dificuldades a gente sempre encontra, principalmente quando a gente parte para uma arquitetura mais técnica, né? Que foge do designer de interiores, da decoração, que é o que eu trabalho. Eu faço casas em todo o Brasil, e quando a gente vai emitir um laudo técnico, uma opinião técnica, que não é uma mera opinião, às vezes a gente encontra essa barreira, né, de não ser ouvida, de não ser levada a sério. Então, já tive situações, por exemplo, de precisar chamar um colega engenheiro para estar do meu lado, para validar o que eu estou dizendo, para poder ser levada a sério. Que absurdo, né? É um absurdo. Sim, claro, querido. E a diferença entre arquiteto e engenheiro? O arquiteto, ele projeta, ele cria, ele idealiza com base em técnica. Por exemplo, estudo do terreno, incidência solar, ventilação, legislação. A gente cria os espaços. O engenheiro vem para calcular e tornar aquilo real, executar. Só que no Brasil a gente tem uma sobreposição de função, digamos assim. A gente vê arquitetos tomando conta de obra e a gente vê engenheiros projetando. Né? A gente tem pós-graduações em arquitetura e tem pós-graduação em cálculo estrutural também. Na faculdade de arquitetura a gente já vê bastante cálculo, o arquiteto pode calcular. O que a gente não tem na faculdade, na verdade, é o designer de interiores, que algumas pessoas confundem, né? Sim. A maioria dos arquitetos se formam e vão fazer designer de interiores. Isso a gente não tem na faculdade. A gente está muito mais próximo da engenharia, na verdade.
Só que o engenheiro, ele estuda para calcular ponte, prédio, o arquiteto estuda para calcular ali no máximo 3, 4 andares. Aham, que bacana. Então, assim, eu posso perguntar a você que esse desafio que você disse, dessa validação da sua fala, além desse desafio, tem algum outro, assim, que você lembre, que você possa relatar para nós? De dificuldade que eu passei por ser mulher, É. que eu me lembre agora, não. É basicamente isso mesmo. Quando a gente tem que dar uma opinião mais técnica, Aham. que muitas vezes o cliente tem que pensar mais, consultar mais pessoas, ouvir de outras pessoas para poder Aham. confiar E já realmente na teve, nossa assim, palavra. Milena, situações onde o cliente idealizou um projeto e você viu que aquele projeto não era viável Já, para é o que nós temos. aquele terreno, para aquele endereço. E aí, como é que você conseguiu? Teve que chamar alguém ou você, na maioria das vezes, conseguiu mostrar tecnicamente que não era possível? Na maioria das vezes eu consigo mostrar. Eu gosto de utilizar a palavra laudo técnico, Sim, para que fique bem claro que não é uma opinião, sim. não é um gosto pessoal. É um E conhecimento. como eu né? trabalho com casas, né, construção do zero, é pura técnica. Sim, sim. Então, quando você pega um terreno, muitas vezes é o que mais acontece. O cliente compra um terreno e acha que é plano. Aham. E aí eu digo, vamos fazer o laudo topográfico para ver se ele de fato é plano, porque se não for, a gente tem que mexer com movimentação de terra, isso onera a sua obra. Sim. Então a gente precisa fazer todo esse estudo de movimentação de terra, e aí que o cliente vai vendo e entendendo da minha capacidade técnica e de que não é só beleza, não é só decoração. Aí que o cliente vai lhe respeitando, no caso. Vai né? respeitando. A maioria, graças a Deus, até hoje, confia muito em mim. Mas quem manda ser bonito desse jeito? Ô, Milena, me diz uma coisa, a arquitetura hoje é um ambiente predominante por homens? Porque a maioria das Olha, eu profissões... acredito, eu não tenho esse dado demográfico certinho, mas eu acredito que a mulher vem ocupando mais esse Está espaço ficando da bem arquitetura. balanceado, né? É. Uhum. E você acredita que a mulher precisa se posicionar de forma diferente para ser respeitada? Precisa. Principalmente quando a gente é considerada, como o meu tio acabou de falar, bonita, né? A gente precisa ter esse limite profissional de separação, de conversar com as pessoas, ser mais séria do que você realmente é, ser mais incisiva do que o que você realmente é. A vestimenta, é. você acha A vestimenta, infelizmente, né, hoje a mulher ainda precisa utilizar de alguns artifícios, de vestir, digamos assim, certas máscaras de que não é da personalidade de fato dela, para impor essa barreira de respeito perante os homens, perante a sociedade como um todo. É verdade, é verdade. Para você, na prática, Milena, o que significa empoderamento feminino? Eu acredito que a palavra empoderamento está exatamente ligada a você ser quem você é. Né? E a gente está o tempo todo na sociedade sendo influenciado a não ser quem nós somos. É verdade. É verdade. E quando você se apropria dessa palavra de empoderamento, é quando você tem coragem de ser quem você é, de vestir o que você quer vestir, de falar como você quer falar. E quando foi que você se sentiu realmente empoderada na sua profissão? Que você falou, opa, cheguei. Então, é uma construção diária, né? Eu diria que eu ainda não cheguei nesse lugar 100% ainda. Eu venho me trabalhando principalmente por ser de um interior muito pequeno, né? A gente tem essas crenças limitantes que a gente vai desconstruindo ao longo do tempo. Eu diria que se você me dissesse há 4 anos atrás que eu estaria fazendo as casas que eu faço hoje, eu não acreditaria. Então, é um trabalho diário de você ir colocando na sua mente, sim, que você é capaz, que você pode, e correr atrás. Que maravilha! Você acredita que a sensibilidade feminina influencia nos projetos? Eu falo de uma forma geral, não limitando ao seu, eu digo de uma forma ampla. Eu creio que sim, porque a mulher ela tem essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, e essa conexão com o outro é que faz você enxergar e traduzir isso na sua profissão, seja arquitetura, seja
fazer até um bolo de casamento, digamos Sim. assim, fazer qualquer coisa, você precisa dessa empatia, dessa conexão com o próximo. E a mulher tem essa facilidade através da sensibilidade, né? É verdade. João Carlos, dê uma olhadinha, vê se chegou perguntinha pra gente. Eu tô aqui abismado aqui com a Milena. Aham. Quando ela nasceu, pequena. E ver ela desse jeito falando assim, eu tô admirado. Olha, Gente, para tá quem não vendo? sabe, tio João Carlos não é meu tio de sangue, mas é meu tio sim, De coração, De 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 coração. coração. Mas É hoje, como está se usando, independente da linha tênue que vocês foram unidos, né? Os filhos de João Carlos são seus primos. Sim. Hoje a gente ensina nossos filhos a se relacionar com pessoas mais velhas, com líderes de tio, né? De senhor, está caindo o desuso, né? O desuso de chamar de senhor, então, de dono, né? Chamar Dona Cris, verdade. Dona Marlena. Então, as nossas crianças estão crescendo com essa... Exatamente. Meu filho pede a benção, eu tento ensinar, mas é difícil, né? Eu não abri espaço para pergunta, não abri espaço. Mas fica à vontade, Pessoal, viu? Fique à vontade. Aqui não é um podcast de 3 pessoas, não. Não, nunca foi, nunca foi. Fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem. Eu estava olhando, João Carlos, a gente já está fazendo esse podcast há 6 meses. Né? Parece que foi ontem que iniciou. Né? Hoje o podcast Saber Direito está saindo da linha de somente falar sobre direito, né? E estamos expandindo para que expandimos já, né? Para que seja um podcast informal, com responsabilidade, claro, para que a gente ouça nossos ouvintes. Não é isso? Mas voltando a falar aqui com a Milena, arquiteta, filha de Olindina, que atende nacional, né, Milena? Nacional. Seus clientes, assim, tá concentrado mais em São Paulo, em Salvador, na nossa capital? Por incrível que pareça, eu tenho poucos clientes em Salvador. A maioria está concentrado em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Olha só, são casas de alto padrão, né? São casas de alto padrão. Porque buscar uma arquiteta em outro estado, além de validar sua técnica, né? A beleza dos seus projetos, e a beleza eu me refiro não só à estética, mas também à estrutura, né? A responsabilidade. São clientes que devem ter, né, um poder aquisitivo alto, como você falou, de alto padrão. Aqui em Olindina, você já teve algum cliente? Vai ser a minha casa, viu, João? Aqui em Olindina eu fiz algumas casas para minha família. Entendi, que maravilha, que maravilha. Milena, qual foi o projeto, ou qual tipo de projeto que mais te emociona, ou te marcou, ou te marca, assim? Qual foi o projeto que você, quando fez, ou quando pensa em fazer, te traz uma coisa, como diz assim, uma memória afetiva? Olha, eu costumo dizer, eu não sou mãe ainda, né? Meus projetos são meus filhos. E eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Então, eu me apego emocionalmente a todos eles. Mas tem um apego emocional maior quando eu consigo ter uma conexão maior com os clientes. Eu atendo, na grande maioria das vezes, casais. Sim. Né? E quando a esposa se conecta muito comigo, o arquiteto precisa participar da intimidade da família, né? A gente vai projetar o lar que eles vão viver, então é necessário que tenha essa conexão. Então, quando eles se abrem e passam a ser meus amigos, é muito gratificante, porque o processo criativo para mim já é muito prazeroso. E quando eu apresento esse projeto, que eu vejo o olhinho brilhando, que eles se emocionam e que eles transmitem essa alegria para mim, é fantástico. Que maravilha. Milena, qual a dica que você dá para mulheres que querem empreender, seja no comércio, numa profissão linda como a arquitetura? Qual o conselho, qual a dica que você fala para essa mulher que quer empreender? Não ouvir as vozes negativas da nossa própria cabeça, principalmente. Maravilha. E do entorno, assim, acreditar que você é capaz. Meu pai costumava me chamar de artista quando eu era criança. E, obviamente, eu não sou ainda nessa construção, mas eu acreditei. Você já nasceu artista? Quando meu pai me chamava de Mili, você é um artista, eu acreditei. Você lá rabiscando seus desenhos, né? Eu não sei se sua mãe já lhe contou
Sim. Mas é que quando você era criancinha, meus filhos também eram criancinhas e a gente vivia no mesmo ambiente. Eu né? lembro. Você, quando era bebê, de meses, 3, 4 meses, e quando estava bem molinha mesmo, e sua mãe, para não levantar para lhe dar mamadeira, ela enchia a mamadeira, Eu esquecia e deixava assim do lado. Ela, aí, e ficava observando, né? Ela acordava, olhava para a madeira, pegava a mamadeira, tomava, Sozinha. sozinha, depois tampava com poucos meses, não lembro quantos meses. Mas, Eu era bebê de berço. Branca, Eu não diga engatinhava aí, ainda. Branca, quantos meses ela tinha? Ela Gente, pegava, ela tampava a madeira, tomava o leite, depois tampava e botava um bebezinho. pois é, a Branca, né, que é a sua mãe, Sim. já lhe ensinou de pequenininha a ser A empoderada, ser independente. a ser independente. E eu né? agradeço muito por isso. Tem uma É, pergunta aqui. a minha mãe, quando eu chorava, ela dizia, não chore, levante a cabeça. E hoje, assim, eu choro, eu sou chorona, mas não é qualquer chorinho qualquer coisinha que me Eu sou uma comove, manteiga não. derretida. Mas talvez seja isso, né? Nós fomos criados de uma maneira, nossa geração não é essa geração de mimimi como hoje. É Que verdade. hoje os pais, eu vou abrir um parênteses aqui, eu não estou criticando ninguém, mas hoje a maioria dos pais tem medo do olhar dos filhos. Antigamente, nós tínhamos medo do olhar dos nossos pais, Quando as meu pai coisas. olhava feio, eu baixava a cabeça. Nossa, e Pacau! Meu Deus do céu, pai olhava eu com 10 anos, tinha que ir para o bar para tirar almoço, eu e meu irmão Antônio José, que já não está entre nós, pai dizia, suba, Aninha! Eu, só o olhar dele já impunha respeito, não era medo. Nós não tínhamos medo dos nossos pais. Hoje os pais têm medo do olhar dos filhos. Eu, graças a Deus, tive uma criação de muita amizade com Isso meu é pai, com a minha maravilhoso. mãe. Eu nunca tive essa questão de ter que temer o Sim. meu pai para poder respeitá-lo. Muito pelo contrário. Eu sempre o admirei tanto que o maior objetivo da minha vida sempre foi honrá-lo. Ai, Então, que nunca... maravilha. Tudo que eu decidi fazer na minha vida foi pensando, meus pais precisam ter orgulho de mim. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Era Vamos era ouvir de uma 8 perguntinha. meses. Sim. Madeira, tem 8 meses, né? Ah, quem que mandou aí para você? Conta quem foi. Minha mãe. Foi Branca? Ô, Branca, um abraço para você, Branca. Quero Beijo, você mãe. aqui, viu? Quero você aqui futuramente, provavelmente no finalzinho de maio, porque se todas as convidadas que eu faço com antecedência, sabe? Eu faço o convite com antecedência, mesmo porque hoje nós, profissionais liberais, eu e você, é a dona de casa também, a gente precisa se organizar. Né? Mas, Branca, um abraço para você. Breve quero você aqui. Ela é. Ela é maravilhosa. Vamos falar um pouquinho de vida pessoal. Como você... tem uma perguntinha? Vamos abrir a perguntinha. São 2 perguntas. A primeira, assim, qual a diferença da arquitetura de alto padrão para os demais? Sinceramente, eu vou falar o que eu acredito. Não existe diferença na base da arquitetura. Toda arquitetura ela precisa ter um alto padrão no sentido de conforto, no sentido de você atender às necessidades do seu cliente, do ser humano que está ali. Então, a arquitetura, basicamente, é você promover ventilação e iluminação natural, conforto térmico, espaços bem projetados, confortáveis, que você caminhe dentre o mobiliário de forma confortável. Então, isso é arquitetura de alto padrão, independente de quanto você vai investir na sua obra. Otimizar espaço, né? Otimizar espaço, saber colocar os ambientes no terreno para que você não movimente terra de forma desnecessária, onerando sua obra. Isso é arquitetura de alto padrão, independente de quanto você vai investir. Mas hoje, o que a gente entende de arquitetura de alto padrão, para além disso, da base, são os acabamentos, o refinamento e a atenção aos detalhes, a exclusividade, principalmente. Então, você passa a não só cumprir a parte técnica, mas também atentar-se à parte artística da coisa. E quando você entra na arte, você entra na exclusividade. Então, você desenha coisas exclusivas para aquele cliente, independente do que ele vai investir. Deixa eu contar uma historinha rapidinha, que meu pai sempre foi engenheiro leigo, né? Engenheiro leigo, ou seja, não entendia patavina de nada. Sim, mas sim. ele quem projetava as casas dele. E essas casas aqui que ele construiu, botou as escadas do lado errado. O quarto ficou do lado do sol e as escadas... É porque engenheiro não projeta, né?
Engenheiro não projeta. Ele queria seduzir quem estava subindo para sua casa. É uma escada que você só faz subir e descer e ficou na sombra. O quarto, que é onde você permanece no sol. Sabe o que é? Para você acordar cedo. Só logo bater cedo no seu Outra quarto. pergunta aqui, o que você entende Vamos de lá. marketing? O que eu entendo de marketing? Sim. Marketing de arquitetônico? Nossa, é uma pergunta muito ampla, né? Marketing. Marketing. É uma pergunta muito ampla. É. Eu vou falar especificamente do que eu entendo um pouquinho, que é o marketing digital. Então, quando eu comecei postando muita foto de plantas no Instagram e meu marketing se baseava nisso. Então, hoje passei por algumas fases do meu marketing e hoje eu estou iniciando uma nova fase que é focando justamente em mostrar essa parte que eu comentei um pouco agora, sobre a parte artística dos projetos. Então, o marketing nada mais é do que você mostrar de forma intencional o que você faz para que atinja o público que você quer atingir. Então, vamos supor, no meu caso, eu não tenho interesse de fazer, vamos supor, projetos corporativos. Então, por mais que eu tenha sido contratada para fazer um projeto corporativa, eu não vou divulgar isso no meu Instagram, porque o meu objetivo é fazer casas. Sim. Então, por mais que eu faça prédio, faça loteamento, faça uma gama grande de projetos, eu vou postar no meu Instagram, vou divulgar, onde eu queira divulgar, o que eu quero, o que eu tenho intenção de fazer, o meu foco. Exato, exato. Não sei se eu respondi a pergunta. É uma pergunta ampla, né? E assim, vamos passar agora para a segunda fase do nosso podcast Saber Direito, toda segunda-feira, aqui na nossa FM 104,9, a rádio que mais cresce na região, viu? Então, nosso podcast Saber Direito com a doutora Cris Barros é todas as segundas-feiras. Quando não dá, né, João Carlos? É na terça. Mas Eu tenho com 7 mil downloads do aplicativo. que maravilha! 7 mil tem downloads. Tem que ir para o YouTube ao vivo, Instagram ao vivo. Por incrível que pareça, nós estamos no YouTube, a gente está no Instagram, mas... eu estou criando a página Saber Direito com a doutora Cris Barros, que eu já postava nos grupos da cidade, né? Olindina News, uma coisa compra tão e simples de vendas, resolver. notícias 24 horas. Então, mas a gente tem que, na verdade, usar todas as ferramentas, né, que vai agregar ainda mais visibilidade, conhecimento ao que a gente quer mostrar, o que a gente faz, né? É isso. Mas, Milena, me diz uma coisa, como que você equilibra a carreira, a vida pessoal e muitas vezes também as cobranças sociais por ser mulher? Eu estou focando no assunto do nosso empoderamento feminino, porque a gente ainda está no mês de março, né? Sim. E aí a gente está fechando com chave de ouro, né, com essa linda mulher, Milena Matos. E aí como é que você equilibra? Carreira, vida pessoal, cobrança? Olha, eu diria que eu tenho grandes privilégios nesse aspecto, que eu preciso reconhecer, né? Eu não tenho filhos e não preciso tomar conta da minha casa, digamos assim. Então, isso já me sobra bastante tempo para equilibrar todos esses pratos. E, paralelo a isso, o meu esposo é um homem muito ocupado. Uhum. Então, eu não podia ficar em casa olhando para o teto esperando a vida passar, né? Também. Então, eu, da mesma forma que ele foca na carreira dele, eu também foco na minha. E a gente se complementa dessa forma, não existe essa cobrança da parte dele essa quanto carência, a mim, né? Exato, e nem da minha parte quanto a ele. A gente se apoia um ao outro, cada um nas suas carreiras paralelas. Existe uma cobrança para ter filho da sociedade, mas isso não me aflige, não. Não, isso de maneira alguma. Porque a sociedade, na verdade, ela sempre vai cobrar algo, né? Principalmente para nós mulheres, né? Porque não está namorando, porque ainda não casou, porque ainda não teve filhos. Se casa, ainda não tem casa ainda, mora de aluguel, é jogado dinheiro fora e por aí vai, né? E não é assim que funciona. Hoje, nós mulheres, a gente tem autonomia para as nossas escolhas. E, devagarinho, a gente está sendo respeitada. Ainda tem esse patriarcal, né? Esse machista, né? Que está também na cabeça de outras mulheres. Sim.
né? Outras mulheres nos julgam porque a gente ainda não teve filhos, né? E se não tem filhos é porque não pode ter filhos. Não sabe nem a realidade da pessoa. Agora, voltando à sua pergunta, algo que eu me lembrei de uma coisa que eu precisei equilibrar e que eu tive bastante dificuldade foi a questão do cuidado com a saúde. Sim. Né? A gente equilibrar essa parte da atenção à carreira com cuidar da saúde, né? Fazer uma caminhada, ir para academia, se alimentar bem, beber água, tomar suplementos. Isso foi uma coisa assim que mexeu muito comigo numa fase da minha vida, porque eu não conseguia exercer, eu não conseguia equilibrar de tão focada que eu estava na minha carreira. Eu trabalhava de domingo a domingo, 12, 14, 16 horas por dia. Hoje eu não faço mais isso, porque... E aí eu fui adquirindo alguns problemas de saúde. Então, se eu pudesse dar esse conselho para as pessoas, sempre abra um espaço na sua agenda para cuidar da sua saúde, porque sem saúde você não toma conta de mais nada. Exatamente. Nem de filho, nem de casa, nem de marido, nem de si mesma. Nem de né? si mesma. A saúde mental principalmente. Né? A mental eu sempre cuidei, essa eu Sim. nunca tive dificuldade não. Desde pequenininha eu sempre fui atenta em relação a isso. Que bom. Mas o físico realmente é um calo até hoje. Ia ser minha próxima pergunta. O fato de você ter priorizado, principalmente no início, onde você queria muito, né? Essa determinação de criar esse legado com o seu nome, hoje o seu nome, nem tanto, isso é só uma observação. Aqui, hoje as pessoas estão te conhecendo ainda mais, Sim. mas esse legado, Milena Matos, você levou assim tão, né? Fincou. Sim. Te trouxe culpa? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Não trouxe. Não, essa questão da culpa, ela está muito ligada a desajustes emocionais. Né? Então, quando as pessoas não cuidam dessa parte emocional, espiritual, é onde nasce a culpa. Sim, sim. Então, como desde pequenininha eu sempre tive acesso, graças a Deus, a livros, a estudo, em relação a... Sempre teve uma estrutura, Eu tive né? uma base muito boa em relação a isso. Então, eu sempre me preocupei em fazer o que eu gosto de fazer e correr atrás dos meus objetivos. Então, culpa, graças a Deus, é uma coisa que não faz parte. Olha aí, João Carlos, mais uma perguntinha. Não é uma pergunta, é uma mensagem. Sim. Tia Nicelma. Ela fala para a Milena que eu sinto orgulho da mulher e profissional que ela se tornou. Parabéns pelo programa hoje. Obrigado, Neném. Obrigada, Neném, tia. eu tava beijo. pensando aqui, quem que é Neném? Maravilha. Nicelma, minha linda, senti falta de você no CEAP, viu? Onde é que você anda, mulher? Gente, Milena, mais uma perguntinha aqui. Quais são as maiores pressões que você enxerga hoje sobre a mulher? Existe ainda pressões sobre a mulher? Olha, existem todas as pressões ainda. Eu acredito que a mulher sofre muito julgamento de tudo que é possível, principalmente quando a gente é do interior, né? Então, assim, eu acredito que as pessoas, a mentalidade das pessoas, ela está muito ligada ao outro. O que o outro está fazendo, o que o outro não fez, o que o outro deveria fazer. Pensando. E isso é muito potencializado, principalmente no interior. Então, a gente acaba sofrendo mais com essas especulações dos outros pelo fato de ser mulher, né? Então... Aí você se blinda de alguma forma? Eu tento não focar nisso, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito reservada e eu estou muito mais preocupada em mim, né? No que eu estou fazendo por mim, aonde eu quero chegar e nas pessoas mais próximas a mim. Então, quando existe algum tipo de julgamento, eu entendo que aquela pessoa não me conhece, portanto, ela não sabe do que ela está falando, então não tem por que eu me importar. Tá vendo, mulherada? Olha que coisa mais linda isso. Isso é maravilhoso, sabe? Porque às vezes a mulher precisa muito de validação, né? A validação pela mãe, a validação pela irmã, pelas amigas, e se compara. Tem um ditado, né, que diz que nós mulheres nos arrumamos para outra mulher.
Não é, né? Eu discordo. Eu me arrumo para mim, sabe? Então, e hoje nós mulheres a gente está criando, já faz um tempinho, claro, né? A gente fala hoje de uma forma contemporânea, mas já tem um tempinho que nós mulheres hoje, eu estou sentindo e está sendo mostrado isso, que nós somos mais amigas, nós temos mais empatia uma pelas outras, né? A gente tem conhecimento de quando uma mulher está sofrendo, a gente sofre também por ela. É raro você ver uma mulher, nossa, que bom, ele fez isso com ela, ela mereceu. Ainda existe, como eu falei, existe essa cultura patriarcal, né? De que a mulher tem que viver numa caixinha, conforme a sociedade quer. Mas nós estamos rompendo barreiras dia após dia. Eu tento ser muito autorresponsável na minha vida. Então, eu acho que falta muito para todo mundo, não só para as mulheres, o autoconhecimento. Quando você se conhece e sabe dos seus valores, dos seus princípios, aonde você quer chegar, dificilmente as coisas no seu entorno vão lhe atingir. Pode até atingir momentaneamente, né? A gente é ser humano, a gente tem altos e baixos, tem momentos que a gente está mais fragilizado, outros não. Uhum. Mas logo você se recupera porque você sabe quem você é. Então, e aonde você quer chegar, investir no autoconhecimento é de suma importância para o ser humano. Para Tá não vendo? viver essa necessidade da validação. O que o outro vai pensar, eu vou fazer porque minha mãe quer. Ou então não vou fazer porque a sociedade não permite. É verdade, Milena, isso é maravilhoso. Eu estou amando nossa entrevista aqui no Saber Direito com a doutora Cris Barros, toda semana na 104,9, hoje com a Milena Matos, arquiteta, posso falar? Esposa do nosso vice-prefeito. Vice-prefeito, você está nos ouvindo? Ele está nos ouvindo? Eu acredito que não, ele está viajando. Feio! Isso não pode! Mas vai um abraço para o Lagartixa. Eu vim conhecer o Lagartixa ano passado. Foi mesmo? Foi, porque eu dizia para Eduardo, que você também conhece, eu dizia, Eduardo, eu não conheço o Lagartixa, porque eu nunca tinha visto ele. Gente, eu estou mentindo, eu vim conhecer ele o ano retrasado, que foi na campanha, né, no qual ele se lançou vice-prefeito, não é isso? E ganhou junto com o nosso prefeito, e aí eu não conhecia ele, só de ouvir falar, né? Mas, assim, um abraço para o nosso vice-prefeito, está de parabéns por ter essa linda mulher ao lado dele. Com certeza, você deve ser um dos pilares da estrutura dele, não só estrutura como companheira, mas nós mulheres, a gente consegue passar para a nossa família, para a nossa rede de apoio, um pouquinho do que a gente é, né? De fortalecimento, de conhecimento, de uma luz, até porque nós mulheres nós somos intuitivas, né? Nós temos uma intuição apurada. Isso não é só eu, você, somos nós mulheres. Nós mulheres, quando a gente quer, a gente consegue ser a estrutura da nossa família, né? É bíblico, né? Que fala que a mulher sábia edifica a casa. Temos mais uma perguntinha, João Carlos? Um abraço também para você. Quem? Nenê mandou. Ô, Nenê linda, um abraço para você, minha querida. Estamos caminhando para o final. Só aproveitando, Cris, para falar que você comentou que a mulher apoia o homem, mas meu marido também é um dos maiores apoiadores da minha vida como um todo. Ai, que lindo, gente. Ele me apoia muito, me incentiva muito, principalmente a eu continuar sendo quem eu sou, a não me modificar a minha personalidade, o meu jeito. Não seria seu marido. Ele me incentiva sempre a ser exatamente do jeito que eu sou. Que maravilha, isso é maravilhoso. Não apoia a mulher, ele não merece. É porque assim, João Carlos, falando de vida, né? O homem ele tem uma sensibilidade muito longe da nossa. Então, muitas vezes, o homem ele não consegue entender o que a mulher está passando, por que a mulher é assim. Então, saber que seu companheiro, seja ele quem for, né? Falando de mulher aqui, sabe dos seus limites, sabe aonde você quer chegar, te apoia, é seu aliado, isso te deixa ainda mais forte, né, Milena?
E Deixa. feliz e confortável, É né? verdade. Porque eu acho que é o que a maioria das mulheres hoje passa, é ter que escolher Aham. entre um relacionamento e uma carreira, a família e uma carreira. E Verdade. quando você encontra um companheiro que te apoia na sua carreira, você se sente muito mais feliz E e realizada, disposta né? a correr atrás realmente Verdade. da sua carreira. Diga, João Carlos, mais uma É, perguntinha. Essa é Márcia Matos. Ela mandou aqui o seguinte: olá, Milena, tudo bem? Olá, tudo Aqui bem? É Márcia Matos. Então, por seus pais terem farmácia, você não pensou em ser médica ou farmacêutica? Então, Márcia Matos, a nossa manhã, né? É a nossa locutora. Um abraço, Márcia, para você. Cris Tem- Barros aqui falando, minha Não não linda. sei se eu sou um pouco prolixa, se a gente está gastando muito tempo da rádio, Não, mas eu não, vou não. contar uma história Quem rapidinho. manda aqui é nós e os Brito. Eu comecei falando que eu sempre fui uma criança muito artística, né? Sim, sim. Mas desde criança eu também sempre fui muito ligada à biologia, à química. Então na escola eu era muito boa em química. Eu era uma das melhores, inclusive dava aula para meus pais de química, eles na faculdade de farmácia e eu no ensino médio. E aí, nessa fase, né, de prestar vestibular, meu pai falou: Mili, por que você não faz farmácia primeiro? Já estamos nesse ramo, a gente te ajuda, você é jovem, eu acredito que farmácia traga um recurso financeiro melhor do que a arquitetura, né, aqui no nosso interior. E aí eu acabei passando em farmácia na UFBA, quando eu tinha 18 anos. Sim. Fiz 3 anos de farmácia na UFBA e não gostei, assim, por mais que eu fosse boa em química, eu não gostei da experiência, saí, fui fazer o que eu realmente quis, foi arquitetura. Já que Cris está ali anotando, eu vou... Eu estou respondendo uma perguntinha aqui sobre saber direito, a ECA Digital, a pessoa perguntando quando vai ser a entrevista sobre o Estatuto Digital que entrou em vigor no dia 17 de março, a Lei FELCA. Eu ainda não tenho agendado, como eu disse no começo, respondendo aqui essa pessoa, que pediu para não se identificar, porque ela está passando por um problema, tá? É uma outra pessoa, não é a que me perguntou mais cedo. Ela está passando por um problema relacionado a crimes digitais, cibernéticos, e eu ainda vou agendar, ok? Lembrando que segunda-feira é a professora Cláudia Mello, nossa secretária de Educação, mas logo em seguida eu vou tentar trazer um especialista, né? Um doutor, porque doutor não é só quem tem doutorado no mundo de hoje, é também quem tem conhecimento. O doutor meio que meio que virou referência em algo, né? E é isso. Então, respondendo a pergunta da pessoa, em breve, viu? Em breve, teremos aqui só sobre o ECA Digital, os direitos. É porque veio o senso comum, né, doutora? Eu estou chamando doutora, você não é doutora. Na verdade, eu acredito que médicos médicos e advogados têm direito de utilizar o doutor. Virou cultura. Então, você se formou em medicina é doutor. Né? Se formou em advocacia é doutor, virou cultura e não tem problema não. Eu acho que não tem não. Eu acredito que eles têm sim, legalmente falando, o direito de utilizar o doutor. Sim, foi utilizado. Outra pergunta. Como você descreveria seu diferencial como arquiteta? Eu diria que é justamente a capacidade de criar conexão com o outro. Como eu sempre fui muito estudiosa do autoconhecimento e de questões ligadas à psicologia, eu consegui desenvolver essa percepção, talvez seja algo natural meu também, de me conectar com o ser humano que está ali na minha frente. Então, eu sempre busco fazer o que é melhor para ele e não para mim. Eu acho que isso me diferencia muito da maioria dos arquitetos, principalmente porque o resultado final da casa é para aquele cliente, não é para massagear meu ego. É claro que eu quero fazer uma casa muito bonita, mas o primeiro objetivo é satisfazer as necessidades e desejos do meu cliente. Além de bonito, funcional, né? Caminhando para o final, João Carlos, eu quero saber de Milena Matos, qual a mensagem que você deixaria para essa mulherada linda, que é fã, temos muito fã, você sabe disso, né, João Carlos, aqui do nosso programa, que está te ouvindo hoje. E outra pergunta, já para fechar com chave de ouro, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para a menina Milena?
Então, a primeira pergunta que eu diria para as jovens de Olindina seria: estudem muito, corram atrás, não fixem a mente de vocês em apenas um ponto, né? A gente gosta da nossa cidade, eu amo a Olindina. Hoje nós temos muitas oportunidades aqui, mas a gente também não precisa ficar preso apenas às possibilidades que a nossa cidade nos proporciona. A gente pode sim buscar atingir outros espaços, outros ambientes, outras pessoas, outros públicos, e para isso é preciso que você estude e acredite em si mesma. Então, eu diria isso. Maravilha. E um recadinho para a Milena? A Milena criança, olha, eu diria para a Milena criança que ela está no caminho certo. Assim, quando eu olho para trás, eu me orgulho das escolhas que eu fiz, porque foram escolhas que eu fiz com base no que eu quis. Mesmo que eu tivesse errado, mesmo que eu tivesse me equivocado, mesmo isso me trouxe aprendizado. Mas eu não tenho aquele arrependimento de ter escolhido algo porque o outro me influenciou a fazer. Então, eu diria para ela isso: siga confiando em si mesma e correndo atrás dos seus objetivos. É isso aí, tá vendo, gente? Mulherada, caiu, levante, sacode a poeira, dá a volta por cima, recalcule a rota e siga no que você acredite. Mais uma perguntinha para fechar com chave de ouro? Não, é um elogio aqui. Márcia Matos disse que é sua seguidora, Milena, e ama o seu trabalho. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Milena. Deus te abençoe. Amém. Você é ainda mais bonita pessoalmente, não só como pessoa. Não te conhecia. Algumas vezes te vi na minha loja, sabendo que Saber Direito é um oferecimento da loja Mais Vida, Opa. Viu? E só um recadinho antes de fechar com você, Milena. Chegou escada de macaco, gente. O que é escada de macaco? Já foi falado aqui. Aquele chazinho, aquela casca que vem lá da Amazônia, que tem aquele poder de ajudar você a combater dores na coluna. Lembrando de procurar, claro, um profissional de saúde. Tá certo? Milena, muito obrigado. Eu que agradeço. Voltando aqui ao meu raciocínio, você ainda é mais bonita pessoalmente, uma mulher empoderada, uma mulher sábia e uma mulher assim que serve de inspiração. Obrigada. Tá? Deus te abençoe. Eu quero agradecer também ao nosso vice-prefeito Larga Ticha, porque quando eu falei com ele, eu não tinha o seu contato. Eu estava do lado dele quando ele ouviu o seu áudio. Gente, de pronto, ele falou: vou passar o número dela e você fala direto com ela. E eu achei isso maravilhoso, porque hoje a gente precisa saber que está todo mundo no corre. Então, assim, gente, eu não estou mandando recado para ninguém, mas o seu tempo é tão valioso quanto o meu. Né? E se a gente busca uma resposta, não custa nada responder, né? Se a gente busca uma mão, não custa nada estender, porque hoje a gente está na vida para se ajudar, para somar, para crescer. Claro, cada um com sua direção, com o seu foco, mas todo mundo se ajudando, porque a gente precisa de amor. Nem que seja para dizer um não, obrigado, mas pelo menos você respondeu. Obrigada, sabe por quê? Gente, desculpe falar, mas eu sei o que você está falando. Quando você manda mensagem no WhatsApp e a pessoa não responde, a gente fica triste. Não é só o WhatsApp, não. Olha, quem vem me cumprimentar com o queixo, eu nem respondo. Tem gente que responde, que cumprimenta a gente com o queixo. Eu faço de conta que eu não vejo. Sabe? Habla. Eu sofro demais com isso. Fala. Esse negócio de responder, pelo amor de Deus. Mas assim, respeito, né? Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Próxima semana, a professora Cláudia Mello, nossa secretária de Educação, outra maravilhosa aqui da nossa cidade, para que a gente ouça, se inspire e que venha saber direito com a doutora Cris Brabo. Cris Barros, 104,9. Obrigada a toda a família Matos que participou, a Nenê, a professora Nicelma, né? A professora, a Branca, ao Tony, que te acompanhou aqui. Eu quero mandar um abraço a todos vocês, estendo também a sua avó, muito querida, e quero mandar um beijão também para a minha família e todos os nossos ouvintes, para a minha prima, Dili, que mandou uma perguntinha aqui. Dili, sua pergunta, minha linda, vai ser na próxima semana, viu?
Eu acho que, como eu falei da professora Cláudia Mello, ela pode ter se confundido, tá? Mas semana que vem estamos juntas aqui, 104,9. Tchau, pessoal. Obrigada, Tchau, boa tchau. tarde. Um abraço para a Fábio Avenida.